Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei depois que assistiu e compartilhem à vontade com seus grupos de catequizandos, grupo de estudo bíblico, grupo da família, por que não? Para que cada vez mais o nosso estudo bíblico possa chegar a mais pessoas e ser usufruído por mais comunidades. Tá bom, gente boa? Muito obrigado. Também fica aqui meu agradecimento a todos os colaboradores do nosso canal, da Escola Teófilos. Eu agradeço a cada um de vocês de maneira especial e principalmente aqueles que fazem de maneira formal ou informal, que fazem de maneira anônima, com o Pix aí que a gente deixa sempre marcado, aqueles que fazem de maneira formal. Eu agradeço muito a vocês, tá bom? Bom, gente boa, Gênesis, lição 26. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem dos povos vizinhos e também um personagem que vai fazer um retorno a um conceito que nós já vimos, o conceito de Sara em perigo, né, o rei Abimeleque. Bom, nós vamos iniciar hoje então com vimos no final da outra aula o relato da destruição de Sodoma, que é usado pelo autor bíblico como exemplo do pecado punido. Mas também, e isso nós vamos ver hoje, do pecado que foi punido, mas também da misericórdia de Deus. Como entender isso? Como perceber isso no texto? Isso é algo muito importante, porque é um questionamento que a gente faz muitas vezes com a nossa moralidade cristã. E diz assim, mas como é que Deus pode destruir uma cidade? Como é que Deus pode destruir um povo? Né? Mas isso são imagens que o autor bíblico ele usa para dizer assim, é o pecado que destrói a sociedade. É o pecado que destrói. E Deus, todas as vezes que ele se manifesta, que ele se movimenta, é para estender a mão, é para salvar. Então, nós vamos ver hoje, vamos estudar hoje o conceito que nós já trabalhamos em outro momento. Ló é a antítese, Ló, que é esse sobrinho de Abraão, Ló é a antítese de Abraão. E Deus intervém na vida de Abraão e também intervém na vida de Ló, que vive em Sodoma. E de uma certa maneira intervém na vida de Sodoma. Deus intervém de maneira especial para garantir a prole, portanto, para dar a vida a Abraão. Mas ele também determina o julgamento. Ou seja, ele é misericórdia, mas ele é justiça. O interessante é que o narrador bíblico ele liga esses episódios, que eram episódios que no seu início, nas narrativas, eles eram independentes. A história de Abraão, ela se vincula ao personagem de Ló, porque Ló se torna antítese. Lá de trás, ainda lá no capítulo 12, nós vemos que Abraão escolheu um caminho. O caminho de seguir o que Deus pede, de ir aonde Deus envia. E Ló não. Ló escolheu, com os seus predicados humanos, com suas qualificações humanas, um lugar que era fértil, que era abundante, que tinha cidades evoluídas. Ou seja, era um lugar bom de ficar. Né? Então, no passado, nós temos que lembrar que Ló escolheu com critérios humanos, ou seja, ele usou o interesse pessoal. O que ele queria? Uma terra feliz, uma terra abundante, uma terra bonita. E ele foi. E Abraão disse: se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para o norte, eu irei para o sul. Então essa lógica continua. Né? E ele escolheu o Vale do Jordão, a região de Sodoma, a região de Gomorra. Porque era a região melhor, era uma região de abundância, que vem outro conceito, abundância lhes fechou o coração. E Abraão foi para as montanhas, foi para o deserto. Agora Ló perde tudo. Ou seja, a devassidão da cidade caiu sobre a própria cidade. E o narrador ele busca justapor esses dois eventos. Ele cria um contraste. Né? Ele cria um contraste entre Ló, que é a antítese de Abraão. Assim, a atitude dos habitantes de Sodoma
será uma antítese ela será antitética, né? Antiética, ou seja, ela vai ter uma ética diferente da ética de Abraão, ou seja, a maneira de Abraão pensar é diferente da maneira dos povos de Sodoma e Gomorra pensarem. Abraão, ele é hospitaleiro. Os habitantes de Sodoma são inóspitos. Eles querem fazer violências aos convidados, que são os mesmos convidados que nós vimos há pouco, né? Os 3 convidados que visitam Abraão. Eles encontram Sodoma e Sodoma os acolhe de uma maneira ruim. Eles intervêm na cena para libertar Ló, precisamente por uma intercessão de Abraão. Ló deve assumir um papel semelhante ao de Noé. Qual é o papel de Noé? O papel de Noé é aquele que faz o prenúncio de um cataclisma, faz o prenúncio de uma reviravolta em tudo. Então, a história é feita nos moldes da narrativa e precede o dilúvio. Se nós olharmos para o dilúvio e olharmos para a cena agora de Abraão, nós vamos perceber essa relação. Ló, ele tem que dizer a estas, em sua família, em seus vizinhos, em seus parentes, que a cidade está prestes a ser destruída. Mas ninguém vai dar ouvidos a ele, ninguém vai levar ele a sério. Então, o pregador da moralidade, aquele que clama por uma revolução, por uma mudança social, política, econômica, moral, mas que não tem crédito. Não tem crédito por quê? Porque ele vive aquelas realidades. Né? E nós vamos tratar disso também, depois em outras aulas, mas o fato do profeta, o profeta ele tem que se distinguir. O profeta ele tem que se apartar daquele ambiente para poder falar daquele ambiente. Então, Ló, ele sai com sua esposa e com suas filhas, ele é auxiliado por esses 3 visitantes e ele sai daquela cidade. Ele leva suas filhas. Gênesis 19, 16. E como ele demorasse, aqueles homens o tomaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los e levá-los para fora da cidade. Olha, além da referência do dilúvio aqui, nós temos outra referência que é muito bem apresentada. Ou seja, Ló, ele vive a experiência do êxodo, que é tomado pela mão e levado para fora do Egito. É retirado daquele ambiente perverso, negativo. Isso é um ato de misericórdia. Então, para aqueles que olham para esse texto, simplesmente vendo Deus destruir uma cidade, ou seja, o que destrói a cidade é o seu não a Deus. Foi enviado um profeta e eles não deram ouvido ao profeta. Ele estava no meio, ele falou e eles não ouviram. Então, o que Deus quer? Deus toma Ló, sua esposa e as 2 filhas pela mão e leva para fora. Por quê? Porque ele age com misericórdia com Ló. Então nós temos que ler essa página com um olho no Evangelho. Vemos os sinais aqui daquela mesma misericórdia de Deus que vai fazer. Quem quiser ser perfeito, tome a sua cruz e me siga. Não existe nada mais, não existe porém, contudo, todavia, não. Tome a sua cruz e me siga. É simples assim. Sai de Sodoma, sai de Gomorra. Eu estou te dando a chance. Deus entra na história do pecador, dando continuamente aos homens a possibilidade de redenção. Felizes são aqueles que não perdem. Santo Agostinho tinha uma frase muito, mas muito importante sobre isso. Eu tenho medo da graça de Deus que passa, porque ela pode não voltar jamais. Então, o tema de Sodoma e Gomorra, diferente do que muitas pessoas pensam, para o autor bíblico, o tema original é misericórdia. Antes da punição, Deus entra na cidade, ele dá oportunidade para que o povo ouva, para que o povo rejeite aquela vida. Aquilo que o profeta Jonas vai fazer, ele entra em Nínive e prega
a destruição de Nínive pelo braço poderoso de Deus, e aquelas pessoas mudam de vida, se convertem, né? Então aqui esta oportunidade ela é rejeitada, né? Isso mostra que se traz à tona de que muitas pessoas ouvem o chamado, ouvem o apelo de conversão, mas não dão ouvidos, não abraçam esse projeto. Então Deus puxa essas pessoas para fora, tira eles tomando-os pela mão. O narrador ele quer dizer que não devemos notar e assimilar somente a punição, somente a destruição, mas ele quer que entendamos que Deus entra na cidade e pega pela mão aqueles que o aceitam, aqueles que o acolhem, aqueles ele puxa para fora. Ele puxa para fora para que não morra. E muito permanece, ele está ligado ao ambiente desse pecado. Apesar de tudo, é a sua cidade. E a gente tem que entender que deixar os velhos costumes não é fácil. É difícil deixar se levar pelo ambiente em que você está enraizado. Culturalmente, moralmente, sociologicamente. Apesar de tudo isso, apesar de toda aquela destruição que ele sabe que é iminente, apesar da vida daquelas pessoas ser desregrada, Ló, ele gostaria de ficar lá. E Deus tem que tomá-lo pela mão, puxá-lo. Então aqui é o significado desse imperativo. Não olhe para trás. Não é simplesmente um arbítrio, não é simplesmente um pedido, mas é um detalhe que tem uma simbologia muito grande, porque se eu olhar para trás, eu posso não ter força de caminhar à frente. Olhar para trás é o sinal de nostalgia, de arrependimento de ter mudado de vida. Não é simplesmente curiosidade para saber o que está acontecendo lá. É um vínculo com o mundo do pecado. É o desejo de permanecer nesse ambiente. E aí é muito interessante porque Gênesis 19, 26 vai mostrar que a mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Até hoje, nessa região do Mar Morto, existem estalagmites, estalactites que têm formato de estátuas e elas são compostas de sal. Algumas têm algumas formas que lembram o ser humano, né? Por aquele formato, a estalagmite, que ela se forma de baixo com as gotas que caem de cima, então tem formato de pessoas. Então, é fácil que os moradores criem lendas sobre isso, né? Sobre as estranhas figuras naturais que aparecem, que têm formato humano. E assim, a esposa de Ló, que estava ligada a essa estátua de sal, então esta formação de sal às margens do Mar Morto, se torna um aviso. Então, no texto existe algo que é palpável, que é visível. Assim, a história da esposa de Ló estava ligado à estátua de sal, essa formação à margem do Mar Morto. A esposa de Ló é aquela que olha para trás, é aquela que se arrepende de ter deixado o mundo do pecado, em que estava inserida e, por melhor ou pior que fosse, ela se volta para trás e perde a possibilidade de ser livre. E aqui está o esquema do Êxodo. Porque, então, como pequenas introduções a algo do próximo livro, a jornada dos israelitas no deserto for contada, nós vamos ter esse tema retornando. O povo que tinha saudade das cebolas do Egito queria voltar para lá. O desejo de voltar é aquele que não queria sair. Estávamos melhores quando estávamos piores. Olha que coisa, né?
E nenhum dos que saíram do Egito entrará na terra prometida exatamente porque por essa nostalgia com o mundo da escravidão. Se eu não quero ser livre, se eu não busco a liberdade, se eu tenho memórias daquilo que foi, eu nunca serei algo diferente. Gênesis 19, 27 e 28. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra fumo espesso, fumaça de uma grande fornalha. É a conclusão do olhar de Abraão. Aquele que herdou a bênção contempla de cima a cidade do pecado que agora queima. Está destruída. Acabou-se. Gênesis 19, 29. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Mas o fato de Ló ter sido libertado porque ele estava ligado a Abraão não o coloca numa posição de justiça. Olha como o autor bíblico faz uma leitura interessante. E aí nós vamos ter a história da origem dos povos vizinhos. Ló saiu. Só que nós temos que lembrar que foi Ló que quis entrar naquela cidade. Foi Ló que escolheu. Foi Ló que tinha desejo de voltar para lá. Ló não foi transformado em sal, mas a sua esposa foi. Ló foi um pouco mais forte. Mas Ló não era justo. Ló não era alguém que era digno de confiança. E aí é muito interessante como a história dos povos amonitas Amonitas e Amon. Isso, são os dois povos que são gerados através dos Moabitas e os Amonitas. Os Moabitas e os Amonitas são esses povos que vão se gerar. E olha como é que o texto vai trabalhar esse conceito. Amon é gerado do pai. E Moab pertence a um parente, é ligado a um parente, nascido de um parente. Então, esse aspecto negativo é destacado pelo narrador. E, de fato, a última parte do capítulo, que nós vamos ver agora, destaca uma história numa linguagem arcaica oriental, mas que tem um cunho negativo, que é a origem de Moab e de Amon, dos Amonitas e dos Moabitas. Ló é pai desses dois povos que também são semitas, como são os hebreus, como são o povo de Israel. Portanto, etnicamente são próximos a Israel, mas são adversários. São ferozes adversários em alguns momentos. Nós vamos ver isso depois no encontro no deserto, no Êxodo. Nós vamos ver isso no livro de Josué. São populações que residem na região oriental, além da Jordânia, entre o Mar Morto e a atual Jordânia hoje. E esses povos estão, de alguma forma, ligados a Abraão. Todos eles estão relacionados a Ló. E aqui é dito um episódio que repugna. Repugna porque o autor quer mostrar que este povo tem nas suas origens algo que não é bom. O narrador faz isso de propósito, para lançar uma sombra de nojo sobre a figura de Ló, especialmente de seus descendentes. Por quê? Porque o autor entende que, embora Abraão tenha intercedido por Ló, Ló não é alguém digno de confiança, porque ele nunca tirou do coração Sodoma e Gomorra. Nunca tirou do coração a escravidão. E é muito interessante como é que ele faz isso. As filhas de Ló, elas sobreviveram o pai e decidiram ter um filho do pai. Então elas fazem Ló ficar bêbado e depois se unem a ele. Gênesis 19, 30 a 36 mostra isso. Ló, então, ele partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com as suas duas filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com as suas duas filhas.
A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho. Não há homem algum na região com quem possamos nos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, e seu pai beber vinho naquela noite, e a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, ela disse à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber ainda mais uma vez, e esta noite dormirás com ele, para assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai. A mais nova dormiu com ele, sem que ele percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. É uma cena terrível, que acrescenta o autor quer mostrar a intenção vulgar. É uma cena de incesto. É uma atitude negativa. É a história, e é assim que a história de Ló termina. A partir desse incesto, nascem duas crianças. Uma será chamada Moab e a outra Amon. Gênesis 9:37 é bonito que tem os significados, né? A mais velha deu à luz a um filho ao qual pôs o nome de Moab. Moab significa saído do pai. Este é o pai dos Moabitas, que vivem até hoje. Texto do versículo 37. Versículo 38. A mais nova teve também um filho, a qual chamou de Ben-Ami. Ben-Ami significa filho de meu parente. Este é o pai dos Amonitas, que vivem ainda hoje. Eles são ancestrais daqueles povos que vivem na vizinhança de Israel. São inimigos pela origem, odiados, nojentos, contando. E aí é muito interessante porque isso contado como história dos antepassados dele mostra a origem negativa desses povos. Enquanto o aspecto positivo da antiguidade de Israel é apresentado, o aspecto negativo da antiguidade dos outros povos é automaticamente. Então, os povos, aí nós vamos ter, né? Nós vamos ter a ligação. Nós vamos ter os ismaelitas, que são os árabes, né? Que derivam de Ismael. O filho de Abraão é Isaac, da qual derivam os judeus, os hebreus. E Moab, os moabitas, e Amon, os amonitas, derivam de Ló, que é neto de Abraão. Então, de certa maneira, todos eles possuem o mesmo sangue. Porém, a maneira com que eles escolheram o seu caminho é diferente. Ismael, nós vamos estudar agora, ainda hoje, é aquele que ele é nascido da carne. É aquele que nasceu da carne por falta de fé. Por falta de fé. Então, quando o homem, com suas forças, tenta fazer a graça acontecer. Os moabitas, os amonitas, são filhos de um incesto, de algo que não era para acontecer, de algo que não era para existir, mas que forçosamente vieram ao mundo. Então, essa é a grande relação. E Abraão, Isaac, é riso ou sorriso, é o sorriso de Deus, sorriso irônico, vocês acharam que não ia acontecer, e o riso do homem, o homem que duvida, né? Então, Abraão vai para Gerasa. E aqui, entre o texto de Ló e o nascimento de Isaac, vai haver um texto no meio. No capítulo 20, nós vamos encontrar uma conta duplicada. Lembra que Abraão foi para o Egito, e lá no Egito ele falou que Sara era sua esposa, Sarai era sua esposa, e aí ela entrou, foi para a corte do rei, e aí o rei começou a ver que estava dando tudo errado, e aí quis saber e deu um dote e mandou eles embora. Acontece a mesma coisa, só que agora é uma releitura, porque agora Abraão ele tem um pacto com Deus.
Desta vez não é o faraó, é um pequeno governante local, um rei chamado o rei de Gerara, né? É um chamado Abimeleque. Ele é levado a pensar que ela é irmã de Abraão, né? Gênesis 19, 1, 2. Abraão partiu dali para a região do Nebec, estabeleceu entre Cádiz e Sur. Viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe. Mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Faraó. Também Deus interveio e Abimeleque devolve Sara com um dote rico. Então, Abimeleque, no versículo 4 do capítulo 19, Abimeleque, que não tinha tocado em Sara, disse: Senhor, fareis perecer mesmo o inocente? Não me disse que ela era sua irmã? E ela mesma disse: É meu irmão? Na simplicidade do meu coração, com mãos puras que fiz isso. Deus disse em sonhos: Sei que na simplicidade no teu coração agiste assim. Por isso, preservei-te de pecar contra mim, e não deixei que a tocasse. Devolve agora esta mulher a este homem, que é profeta. Ele rogará por ti para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Olha aqui. Novamente, aquele conceito de não tocar na família de Israel, não tocar nos filhos de Israel, não tocar, não destruir a família. É outra tradição. Há outros narradores que compõem uma história. Até um tempo atrás, uma aluna minha me perguntou, não quer dizer que Abraão mentiu? Não, ele usou de um subterfúgio. Mas agora aqui, o autor é um pouco mais moralista. Né? Ele conta o mesmo episódio, mas o final é diferente. Embora ele vá receber bens, ele vá ser abençoado por aquilo, nem Sara peca, nem aquela pessoa que está com ela, que a toma posse, mas antes de falar, ele ouve esse episódio e depois ele muda isso. Então Abraão está sempre em perigo. E o narrador ele vai fazer questão de mostrar isso. Né? Abraão, ele salvou Ló, ele fez tudo, mas agora ele está em perigo. Mas diferente de Ló, Deus intervém em favor de Abraão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos, servas e deu a Abraão no mesmo tempo que devolvia Sara, sua mulher. Disse: Minha terra está à tua disposição, fixa onde quiseres. Disse também Sara: Dou a teu irmão 1000 moedas de prata. Isto te será um véu sobre os olhos, para que todos aqueles que contigo estão eis-te justificada. Então, ele devolve essa mulher e diz que nada aconteceu com ela, a justifica, ela não é uma impura. Então, é muito bonito isso, porque o narrador, ele é muito mais moralista que o autor do primeiro texto do Egito. Então, ele faz notar que, de fato, Abimeleque não se juntou a Sara, né? E ele faz lembrar também que Abraão, de fato, não mentiu, né? Ao romper da manhã, Abimeleque, isso é no capítulo 19, do 8 ao 12, convocou todos os servos, referiu e contou tais coisas. Todos ficaram atemorizados. Por quê? Porque tinha uma maldição pairando sobre eles. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: Que fizeste? Em que te ofendi para que nos expusesses assim? A mim, a meu reino, ao castigo tão grande do pecado. Então, aqui se mostra que esses povos começam a entender que Deus tem regras, e quando se cai fora dessas regras, tem o castigo. Lembra-se de Sodoma e Gomorra? A história se espalha. Fizeste-me o que eu não devia fazer. E ajuntou: Que tiveste em vista agindo assim? E aí é muito interessante, porque olha aqui, ó. Abraão respondeu: Eu pensava que não havia certamente nenhum temor de Deus nessa terra, e que me matariam por causa de minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e ela tornou-se minha mulher.
isso na lei, no Levirato, isso era possível, né? Nas tradições deles, isso era possível. E ele quer enfatizar, o autor quer enfatizar que Sara é realmente irmã de Abraão, para que o patriarca não minta. Lembrem-se que agora ele é um homem da bênção. Enfatizar que Abraão é um profeta. E aí como é que ele faz isso? Abraão, como profeta, vai orar por Abimeleque, pois seu inimigo, Deus, pois seu inimigo, e Deus salva Abimeleque porque Abraão orou por ele. Então, aqui é muito interessante porque Abraão reza por aquele que era seu inimigo. Abraão, então, versículo 17 e 18, Abraão intercedeu junto a Deus que curou Abimeleque. Sua mulher, suas servas, deram novamente à luz, porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Portanto, são feitos alguns ajustes no texto, né? Assim, nas arestas que existem nesse texto e mostram, e isso serve para quê? Para aumentar a imagem positiva de Abraão. E aí nós estamos diante da bênção que vai acontecer. Lembra que depois de um ano Sara conceberia? Então, na próxima aula, nós vamos ver o nascimento de Isaac. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.